Seguidores da RDK, estamos aqui com mais um programa Diversidades, né? E desta vez o nosso foco vai para a área da saúde. Se nós buscarmos dados, se nós acompanharmos notícias, percebe-se que neste momento temos alto número de pessoas infectadas pela gripe. Nós temos a gripe comum, temos a influenza, temos outros vírus que estão circulando, né? E estão acometendo um grande número de pessoas. Dados da Secretaria de Estado da Saúde registram um cenário crítico, com mortes e muitas internações. As hospitalizações, elas aumentam de dia a dia. E até o dia 14 deste mês, estavam registradas 2.654 internações por síndrome respiratórias agudas, que a gente chama de SARC, causada pelo vírus da gripe, com 423 óbitos. Os números superam os de anos anteriores e o inverno ainda está em andamento. Então, a tendência é que esse número possa crescer ou até entrar em um platô e depois decair. Fazendo um levantamento nas farmácias de Arroio do Meio que fazem o teste, comprovou-se que haviam dias que a maioria, 95% dos testes, davam positivo para a gripe. E para falar sobre isso, convidamos uma médica pneumologista, a Natália Galvani Rodrigues. Bom dia. Bom dia, boa tarde, né? Porque a gente nunca sabe quando as pessoas vão nos assistir, né? E a Natália, então, ela vem para nos ajudar a entender este momento que está tão grave quando se fala em saúde pública. Então, Natália, nos conte. Primeiro nos diga quem é a Natália, onde trabalha, onde se formou. Então, assim, eu sou natural de Estrela, sou daqui da região. Me formei na faculdade em Pelotas, faz um bom tempo já. E aí a minha formação em pneumologia foi pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu atualmente faço ainda mestrado no Hospital de Clínicas, em Ciências Pneumológicas. E estou atuando na região, aqui em Lajeado eu tenho consultório, também atuo no hospital aqui no Bruno Born, atuo no Hospital de Arroio do Meio, na UTI nova, né, que a gente está com esses leitos novos. Também atuo na UTI de Estrela algumas vezes no mês. E trabalho aqui há muitos anos na região, né? A gente vê realmente os casos muito mais presentes no diagnóstico, né? Há uns anos atrás, a gente não diagnosticava isso, a pandemia nos trouxe, assim, que era a gente buscar identificar o vírus que a gente está sendo acometido. Porque antes a gente não fazia painel viral, né? Não fazia teste respiratório. Sim. Então, com o Covid, a gente acabou precisando fazer essas avaliações de identificar qual o vírus para poder isolar as pessoas, para poder direcionar os tratamentos ou a falta dos tratamentos que a gente tinha na época. E agora a gente vê esse aumento de casos de influenza. Ninguém está escapando, inclusive a médica. Né? Passei por um vírus, agora é uma sinusite pós-viral. E a gente tem diversos vírus circulantes. A gente tem adenovírus, metavírus, pneumovírus. A gente tem vários vírus de menor importância que causam infecções de menor gravidade, que a gente pode até chamar de resfriado, né? E os principais
vírus que são da influenza e Covid, vírus sincicial, são os que a gente consegue fazer painel viral e fazer testes de detecção. Dentro desses painéis virais, esse ano a gente teve uma taxa muito grande de positivos em influenza. E a influenza, ela é um vírus que lá em 2009 a gente teve uma pandemia de influenza, né? Verdade. Então, lá naquela época a gente conheceu o quanto a influenza ela é deletéria, ela é prejudicial para a nossa saúde. A gente via os pacientes morrendo muito por influenza. Mas um número bem menor do que agora, né? Menor do que o Covid, né? E menor do que agora, considerando que as pessoas tinham medo. Sim. As pessoas não têm mais medo. Tanto não têm medo que elas não se vacinam. Então, se associa muito desse aumento de casos de influenza positiva e com gravidade a baixa taxa de vacinação. Exatamente. Nessa matéria que eu fui buscar lá no site da Secretaria da Saúde do Estado, constava que a maioria dos que perderam a vida não estavam vacinados, né? Isso é fato, a gente entrevistando a família, assim, dos pacientes quando tinham maior gravidade, a família relatava, meu familiar não quis mais fazer a vacina por conta de que 1 ano ele fez e teve uma gripe e não adiantou nada e ficou muito ruim. E a gente sabe que a vacina da influenza ela é uma vacina segura. Ela é uma vacina de vírus inativo, então não é uma vacina que causa doença. O que acontece é que a gente às vezes pode ter febre pós-vacina, pode ter alguns sintomas constitucionais pós-vacina pela resposta imunológica do nosso organismo. Então a gente tem uma distorção de informação que acabou perpetuando essa desinformação, onda negacionista, isso, né? Exatamente. Que querem negar que a vacina não faz bem, né? Eu diria um medo, né? Uma onda de medo, assim, em relação, ao invés de estar se protegendo, estar se expondo a uma vacina. Exato. Antes tu falavas, Natália, em resfriado e gripe. Qual é a diferença do resfriado e da gripe? A gente pode dizer assim que o resfriado ele é uma síndrome respiratória, basicamente mais das vias aéreas superiores, né? Em que a gente tem coriza, tem espirros, né? Sintomas mais brandos e com um curso mais curto, em torno de 3 dias. E que a gente geralmente tem por trás um vírus mais simples, como um adenovírus, um rinovírus. Então, esses resfriados, a gente pode dizer que são vírus que não trazem tanta gravidade, não têm sintomas tão sistêmicos. O que eu digo por sintomas sistêmicos? Febre, prostração, aquela dor no corpo que parece que a gente foi atropelado, né? Então, esses sintomas, eles são mais compatíveis com um quadro gripal mesmo, né? De um vírus mais robusto. Um vírus da influenza, por exemplo, é um vírus que causa gripe, porque a gente vê todos esses passos. Às vezes até diarreia, vômitos, né? Vômitos. Isso, a gente pode ver também nas síndromes mais gripais, que são vírus de maior acometimento sistêmico. Isso. Eu posso falar dos sintomas porque eu também contraí a influenza e eu tinha um desses sintomas, né? Desses aí que tu listaste, eu senti muitos deles, né? E a pneumologia é uma área que trata basicamente o quê? O sistema respiratório? O sistema respiratório. A gente tem, assim, tanto as vias aéreas superiores, né? Que, claro, é um campo mais da otorrinolaringologia, mas eu considero que o nariz e as vias aéreas superiores, eles são a porta de entrada do nosso pulmão. Então, eles são a comunicação dos nossos pulmões com o meio externo. As agressões que a gente tem, né, tanto de poluentes quanto de trocas de temperatura, a mucosa da via aérea superior é a primeira que recebe. É a entrada. É a entrada. Então, ter a saúde da via aérea superior em dia também faz parte da área da pneumologia, apesar de ser um foco mais no pulmão, na traqueia, nas
vias aéreas mais robustas, né? As maiores e mais centrais. E também as vias aéreas mais periféricas, que é a bronquiolite, né? As doenças das pequenas vias aéreas. A bronquiolite também teve há poucos dias atrás, um mês, 2 atrás, tínhamos muitos casos de crianças com bronquiolite. O que afeta neste caso? A bronquiolite, ela é uma inflamação dos brônquios, que são dos bronquíolos, né? Que são as vias aéreas com menor calibre do nosso sistema respiratório. Então, é uma inflamação que geralmente é causada por um vírus. A gente pode ter uma bronquiolite associada à influenza. Nas crianças, o que tem maior gravidade é o vírus sincicial respiratório, que é outro vírus que a gente também consegue triar pelos painéis virais que a gente tem. O vírus sincicial, ele se falava muito nas bronquiolites de criança, mas hoje a gente sabe que o vírus sincicial, ele também acomete os idosos com muita gravidade. Então, essa transmissão que acontece entre as crianças que ficam fora da creche, porque estão gripadas com vírus sincicial, ficam em casa e quem cuida é a avó. Com certeza. A avó, ela está sendo exposta a esse vírus também, que no idoso a gente sabe que também pode causar gravidade e, inclusive, internações com mortalidade alta também. A bronquiolite em adultos, eu achei que só dava em crianças. A bronquiolite é uma inflamação dessa via dos brônquios, dos bronquíolos, que são as vias menores. Então, elas podem acontecer em qualquer idade. Mas os mecanismos são diferentes, tanto na criança quanto no idoso. São um pouquinho diferentes no adulto, né? Então, na criança, os vírus que acometem, que fazem a bronquiolite são mais agressivos, a influenza e o vírus sincicial. E as bronquiolites no adulto têm aí uma gama de outras causas, e aí são mecanismos um pouquinho diferentes. Mas o vírus sincicial, quando causa doença no adulto, pode causar pneumonia, pode causar bronquite, aí causa mais uma gama de outras manifestações respiratórias. Voltando um pouquinho para o sistema respiratório, né? Como se nós... A porta de entrada seriam as vias aéreas superiores, o nariz, no caso, né? E como é que ele continua? Na hora da respiração, a gente tem cerca de 70% da nossa resistência à entrada do ar é das vias aéreas superiores. Então, a gente... Por isso que manter a saúde das vias aéreas superiores faz parte, para a gente diminuir essa resistência, né? Então, o ar entra, ele sofre um aquecimento nas vias aéreas superiores, um aquecimento e uma certa limpeza, né? A gente tem os tufinhos, né, de pelinhos, né, ali, né, para fazer uma filtragem, e também um aquecimento desse ar. Junto com isso, a gente tem alguns locais que fazem um primeiro reconhecimento da gente. Por exemplo, tu teve um contato com um vírus, né, simples, tu respirou, inalou. Nem todo inalação de um vírus vai causar doença, porque a gente tem como se fosse QGs de soldados imunológicos na nossa via aérea, espalhados, que são as adenoides, né, que são as amígdalas. A gente tem elas espalhadas pelo nosso organismo e ali tem células de defesa. Essas células de defesa, elas reconhecem um agente estranho e fazem dão o devido destino para ele, a neutralização dele. Então, boa parte da neutralização acontece nas vias aéreas superiores. Dito isso, o ar ainda vai sendo inalado, ele vai sofrendo um turbilhonamento, né, um ciclo, um fluxo, né, mais linear possível, né, mas as alterações de mucosa podem causar um turbilhonamento. Eles chegam aos brônquios, a traqueia, os brônquios direito e esquerdo, e se dividem em bronquíolos terminais. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, lembrando que estamos aqui com o patrocínio de Seleto Mercados, Arroio do Meio e Lajeado.